Pergunta aberta ou fechada, qual é melhor? Eu sou Gabriel Vitória e vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Um dos melhores e mais simples truques na questão de comunicação é essa questão da pergunta aberta ou fechada. É muito fácil a gente aplicar isso e o resultado é absurdamente positivo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre fui aquela criança que a mãe empurrava para ir brincar com os amigos, eu sempre tinha vergonha, era tímido, não queria, não gostava de me entrosar. Sempre brinquei muito mais sozinho do que com as outras crianças pelo fato da minha timidez. E quando eu fui crescendo, isso também acontecia muito. Eu sempre, se tinha alguma pessoa desconhecida e estava só eu e aquela pessoa, sempre ficava aquele silêncio ensurdecedor, extremamente constrangedor. Mas beleza, aí eu descobri essa regrinha de pergunta aberta ou pergunta fechada que facilitou muito a minha comunicação. E se eu, que era uma pessoa tímida, estou aqui fazendo vídeos, falando, mostrando, ensinando coisas para as pessoas, tenho certeza que qualquer pessoa consegue. Mas vamos direto ao ponto. O que é uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? Uma pergunta aberta é aquela que a pessoa pode abrir para qualquer explanação que ela quiser. Não é uma pergunta direcionada para uma resposta sim ou não, que é uma pergunta fechada. Então vamos usar um exemplo na prática. Tu vai chegar no quarto do paciente, vai conversar com ele, ou pode usar, depois a gente fala de outro exemplo qualquer, mas na área da saúde. Seu João, o senhor está com dor? Qual que é as únicas opções que ele vai te responder? Sim, não, um pouco. Ponto, acabou ali, ele já te respondeu aquela pergunta. Mas se tu usar a pergunta aberta, seu João, o senhor está com algum desconforto? Ele pode também utilizar sim ou não. Ou seu João, como é que é essa dor? Ele não tem como responder com uma simples palavra ou uma única frase. Ele vai ter que expandir esse raciocínio e se comunicar melhor contigo. Eu já falei em outros vídeos, mas a gente inconscientemente a gente prefere muito mais falar sobre nós do que sobre os outros. Então, quando a gente dá abertura para as pessoas, quando a gente faz uma pergunta aberta, ela se sente na obrigação de te responder, em criar uma conexão, em criar uma frase, em criar um pensamento. Isso fica muito mais fácil. Diferente do que se tu faz uma pergunta fechada que a pessoa só pode te responder com sim ou não. Mas por que eu falo isso? Porque é muito mais fácil a pessoa se conectar mais contigo do que quando ela simplesmente responde sim ou não. Isso é fato. Ou tu vai conversar com qualquer pessoa. Vamos pegar um exemplo aleatório. Ah, tu gosta de filme de comédia? Gosto. Ah, não gosto. Ou então, em vez de perguntar assim, pergunta: o que um bom filme de comédia precisa ter pra ti? Ah, eu acho que um filme de comédia, e a pessoa vai e fala, abre um raciocínio com isso. Com isso, simples, detalhes simples. Com isso, tu cria uma conexão muito maior. Se tu utilizar só de perguntas abertas, fica muito mais fácil que tu consiga interagir com qualquer pessoa e muito mais fácil de criar um vínculo nessa questão paciente-profissional. Porque a gente precisa sim criar um vínculo. Então, a técnica de perguntas abertas funciona muito e é muito fácil. Então faz o seguinte, marca aqui embaixo ou envia para o teu amigo que ele é tímido, que ele é nervoso, que ele não sabe o que conversar, como conversar com o paciente, e manda esse vídeo de perguntas abertas para ele, porque eu tenho certeza, se para mim que era muito tímido fez diferença, tenho certeza que para ti vai ser muito mais fácil. Valeu!